Essa na página 34 dizendo: no eterno passado nada era real, tudo era possível. Por possível nos referimos àquilo que não existe, mas que pode vir a existir. E para que algo possa vir a existir tem que haver a ação de uma causa. A ciência penumbrista fala em acaso, né, ou o surgimento randômico das coisas, que é sem orientação, né? Mas o que é o acaso senão a negação da causa? Se pensarmos que houve um tempo que tudo que existe não existia, mas era possível existir, isso nos leva à seguinte pergunta: então onde estavam essas possibilidades? Se dissermos que essas possibilidades estavam no nada, então o nada teria que ser um ato carregado de potências, onde residiriam todas as possibilidades, isto é, tudo quanto é possível. Portanto, esse pensamento, além de incoerente, é ilógico e sem sentido, porque do nada não pode surgir, porque no nada, porque no nada não pode haver nada, nem em ato nem em potência, Nada é o que não existe, e o não ser é a negação de algo e da possibilidade. Então ele está desenvolvendo aqui o argumento na estrutura de uma filosofia que é antiga, tá certo? Que na atualidade ela não goza de muito respeito, né? Não tem assim, hoje principalmente com a influência de outros pensadores, né? De Kant, de John Locke, de outros pensadores que fundamentam as bases da ciência da atualidade. Esse pensamento aqui, ele como que ficou meio relegado à filosofia do passado, né? Mas se você observar ele sem preconceito, se você observar ele dentro da sua construção, você vê que ele é lógico, que ele faz sentido, né? Que de fato ele explica algumas coisas que muito daquilo que se chama de ciência na atualidade e que na verdade está muito carregado de certas doutrinas, né, filosóficas, políticas, né, de certo posicionamento anti-sobrenaturalista. Você vê que na verdade sim, explica muito bem algumas coisas, explica muito bem algumas realidades, algumas situações que não são satisfatoriamente explicadas pelo acaso, né, pelo surgimento aleatório, pelo surgimento do nada. Então, quando ele começa a desenvolver o raciocínio, ele diz o que o nada produz, o que a não ação produz, né? O que pode surgir que não tenha sido causado, o que pode surgir que não tenha sido orientado, né? Que não tenha sido engendrado por uma mente inteligente. Então, quando ele começa a desenvolver isso é um pensamento básico, é a base da lógica. Então, se houve uma causa, houve um causador. Se há um ser, então houve o criador desse ser. E a partir daí que ele fala de ato e potência. Então, quando ele fala de ato e potência, ele diz, olha, existe a potencialidade da existência. Então, algo está carregado dessa potencialidade de existir. Por quê? Porque houve um ato causador. Então, existe o ato para desencadear, tá certo? Estes acontecimentos. E cada acontecimento é a potencialidade para o novo. Então, na cadeia desses eventos, e aí o filósofo vai desenvolver isso, principalmente quem trabalha muito esse entendimento é Alberto da Cantuária, se não me engano, acho que é Abelardo, não, é Alberto da Cantuária mesmo, que desenvolve muito bem esse tipo de pensamento. Ele diz, olha, é básico da lógica, para que haja então o desenvolvimento de toda essa cadeia de eventos, houve necessariamente um ato, tá certo, produzido por alguém que não precisou ser causado, alguém que causa todas as coisas sem necessitar ser causado, para que ele seja a causa maior de tudo, para que ele possa então ter força para dar início a toda essa sequência. Então, para que ele seja, né, este alguém que dá início a essa sequência de acontecimentos, ele é um ato por essência, tá certo? Ele é puro ato, ele não foi causado por ninguém, não foi engendrado por ninguém, mas ele é a causa primária de todas as coisas, ele é aquele que dá início a toda essa sequência. Então é a partir daí que ele desenvolve essa lógica. Então essa lógica
por mais que muitas das vezes ela seja desprezada hoje, mas ela não sofreu até hoje a substituição de uma explicação melhor. Então, muitas das vezes o que você tem é muito daquilo que se constrói a partir de alguma linguagem técnica, uma linguagem complicada, tá certo? Onde eles querem trazer diversas possibilidades, mas possibilidades que, se analisadas, elas não explicam totalmente, elas não têm a explicação definitiva para todas as coisas. E aí, quando você vê que isso aqui não foi refutado, mesmo que seja antigo, mesmo que hoje não se tenha muito respeito por esse desenvolvimento, esse encadeamento de ideias, mas ele não foi refutado, no sentido de dizer, não, aquilo que falaram, aquilo que defendiam, não faz mais nenhum sentido, não tem nenhum cabimento. Não foi refutado, simplesmente foi desprezado, foi esquecido. Falou, olha, esta lógica desenvolvida na antiguidade vai ser abandonada, a partir de certos pressupostos que vão surgindo, que vão substituindo, que vão solapando, né? Então vão colocando camadas e soterrando aquilo, relegando aquilo ao passado. Mas se você olha para a maneira como isso foi desenvolvido, você vê, não, faz sentido sim, de fato explica muita coisa. E aí quando você tem, por exemplo, na atualidade, e eu recomendo a todos vocês, eu recomendo seriamente, entre no YouTube, pesquisa lá, Adalto Lourenço, tá? Vejam os vídeos de Adalto Lourenço, você vai ver o que é alguém com uma linguagem científica, uma linguagem muito mais técnica, muito mais profunda, né, do que essa que eu estou abordando aqui, colocando para você as razões do porquê ele defende, né, esses pontos de vista. Por exemplo, Adalto Lourenço, ele defende que você tentar submeter a Bíblia a certas teorias científicas e adequá-la a elas é uma heresia sem precedentes. Por quê? Porque a ciência, ela é constituída de hipóteses. Então a ciência não pode se tornar dogmática. Ela não pode tentar defender qualquer tipo de doutrina, qualquer tipo de dogma. Ela tem algumas leis da natureza que sempre se repetem. Então aquelas leis, elas não são inventadas, elas são descobertas. É a própria natureza que apresenta determinadas leis. Então sempre acontece daquela maneira. Sempre que fizerem um teste, vai dar o mesmo resultado. Então tem essas leis. Agora, a partir dessas leis há uma interpretação. Então, conforme eles vão descobrindo mais coisas, eles vão construindo hipóteses e vão testando essas hipóteses. Mas não necessariamente essa hipótese se torna um dogma. Então, mais para frente pode surgir uma outra hipótese que explique melhor e aquela fica desprezada, né? Aquela fica esquecida. Ele falou mesmo, pega um livro de biologia de 10 anos atrás e estuda para o vestibular. Você não vai passar. Por quê? Porque mudou. Muita coisa mudou, muita coisa foi descoberta. Aí ele falou alguma coisa sobre o DNA. Falou que antigamente acreditava-se que boa parte do DNA era lixo. Que só uma pequena parte, né, que era aproveitável. Que o resto era... Hoje mudou. Ele sabe que tudo aquilo está relacionado na construção, né, de todas as informações do ser. Então, a ciência muda e essa é a natureza da ciência, tem que ser assim mesmo. Ela não pode se tornar agora defensora. A ciência não serve nem para você explicar Deus, nem para você explicar que não existe Deus. Ela simplesmente constrói essas teorias em cima das evidências e apresenta essas hipóteses que podem ser verdade, mas que podem futuramente ser descobertas outras evidências que as destroem, as modificam, as alteram, tá certo? Então ele diz, olha, como é que a Bíblia trata isso? A Bíblia é uma revelação. Então, se a Bíblia é uma revelação, ela é uma verdade que veio direto de Deus. E aí, quando você pega os dados apresentados pela Bíblia Sagrada, e se você tiver o recurso para fazer ali os testes, para você examinar aquelas informações diante do livro da natureza, que ele até fala, existem 2 livros que Deus escreveu. Um é a Bíblia, que é o livro das suas palavras, e outro é a natureza, que é o livro dos seus atos, das suas ações. Então, quando o cara estuda o livro da natureza com mente aberta, tá certo? Sem esses pressupostos ideológicos do antissobrenaturalismo, né, do ateísmo, do materialismo, ele vai se deixando influenciar pelas evidências, né? De fato, analisando de forma responsável. Ele diz, você encontra ali inúmeras comprovações da veracidade bíblica, tá certo?
expostas na ciência. Ele apresenta várias, todos os vídeos dele, eu procuro sempre observar a análise que ele faz. Ele é o defensor de uma ala que ainda não é muito compreendida, tá certo? Mas que eles estão fazendo com que isso tenha mais volume, seja mais estruturado, mais respeitado, que é o chamado criacionismo científico. Então não é o criacionismo bíblico, nem o criacionismo religioso, é o criacionismo científico, onde o pressuposto deles não é provar que Deus existe, mas sim analisar as evidências sem o preconceito, né, sem a ideia preconcebida de que não seja possível a hipótese da criação. Então é possível que o universo tenha sido criado. Ah, foi Deus? Não é objeto de estudo do criacionismo científico. Ele simplesmente diz, olha, a partir da estrutura do universo, nós vemos que há necessidade de um ato criador, a necessidade de uma inteligência condutora desse processo. Então é o escopo, né, do estudo deles. Uma vez que eles se dedicam a isso aí os dados que eles levantam podem ser aproveitados. Às vezes é aproveitado por nós, pelo hinduísmo, né, pelo espiritismo, por aí vai. Mas são dados importantes, são dados científicos, com pessoas que têm gabarito nessas áreas: físico, químico, biólogo, paleontólogo, geólogo, vários trabalhadores aí das ciências que estão envolvidos, tá certo? Nisso aí, é muito importante. Seguindo aqui tem argumentos em prol da existência de Deus. Aí ele vai trazer alguns argumentos muito importantes. Em tela, o que eu coloquei? A ideia de que houve um tempo em que nada existia só tem sentido admitindo-se a realidade do ser de Deus. Se negarmos a realidade de um Deus pessoal e criador, seríamos compelidos a admitir que a matéria é autoexistente, o que contradiz leis da lógica e da ciência. Então, excluindo-se o personagem, a pessoa criadora, tá certo? O Deus criador, no nosso caso, do nosso estudo, tá certo? Na nossa declaração, você tem apenas então a matéria. E se a matéria ela é autocriadora, então a própria matéria é inteligente, ela se autocriou, ela deu existência a si mesma. Então você está atribuindo isso a um objeto inanimado, a um objeto não inteligente. E aí é onde entra uma contradição com a própria lógica. Isso não faz nenhum sentido. Alguns textos que eu coloquei aí para fundamentar: ainda que antes houvesse dia, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43, 13. Deus afirmando, né, sua autoexistência, né, sua realidade suprema. Outro texto que eu trouxe é: o Senhor reinará eterna e perpetuamente. Êxodo 15, 18, acerca, né, da extensão eterno e perpétuo do reinado do nosso Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus 13, 8, acerca da eternidade do Senhor Jesus Cristo. Argumentos em prol da existência de Deus. Aqui, vamos lá. Começando, nós temos argumentos em prol da existência de Deus. O que o texto diz? O esforço para demonstrar a existência de Deus resultou-se numa das tentativas mais elevadas da mente humana, no sentido de se depreender do mundo físico, saindo do tempo e do espaço, indo além das fronteiras sensíveis ou fenomenais da existência humana. A busca por provas da existência de Deus nasceu no círculo da erudição filosófica. Antes disso, as pessoas afirmavam Deus ou os deuses sem nenhum questionamento, se eles realmente existiam ou não. Mas com o passar do tempo, o homem passou a se interessar por essa questão de maneira tão elevada que ela se tornou o tema mais importante da filosofia humana. Até onde sabemos, o primeiro filósofo ocidental que elaborou um argumento racional em prol da existência de Deus foi Aristóteles. Não se sabe exatamente se a busca por provas da existência de Deus resultou de questionamento religioso ou simplesmente de curiosidade humana. Aí você vê as duas qualidades de conhecimento, né? Então, ele fala aqui de Aristóteles, né, que desenvolveu uma pesquisa, um método, né, de pesquisa muito importante. E você tem dentro da filosofia
e partindo para a teologia, sendo aproveitado pela teologia, as